Grande Maicon Carvalho. Boa noite aos internautas ligados aqui nessa conexão com café e fibra ótica. Queria agradecer a todos os responsáveis pela esse momento, dizer que é importante a gente estar ligado e conectado para mostrar como somos e onde estamos, dependente das circunstâncias, né? E aí eu acho que a pandemia colocou uma lupa e fez com que a gente se enxergasse, começasse a se conectar e perceber cada um no seu lugar e como cada um se posiciona e trabalha, né? Hoje, vamos falar sobre produção cultural, aí eu acho que dá espaço a um monte de coisa que está acontecendo, fluindo no sertão. É isso aí, meu caro. Como é que você tá aí, cara? Você tá em João Pessoa? Você tá na sua terra? Você tá em Sousa? Como é que você tá aí nessa pandemia aí? Bom, há um ano atrás eu fui acolhido por um grande irmão, que é cajazeirense, na verdade é de Marisópolis, mas tem família em Cajazeiras, Jofran de Carvalho. E aí a gente está aqui juntos, ao mesmo tempo separados, porque, enfim, João Pessoa, em vários pontos dessa cidade, mas eu estou aqui na casa do companheiro Jofran há um ano e fazendo esse circuito João Pessoa, Souza, para trabalhar no espaço, né, do Centro Cultural. E cursando a faculdade de Comunicação Social em Rádio e TV. E aí a gente está aqui, há mais de cento e poucos dias por nada dentro de casa, tentando encontrar perspectivas e, ao mesmo tempo, deixando as perspectivas de lado e indo, né? E seguindo, pensando que as coisas vão dar certo, vão melhorar, vão se encaixar em algum momento. Porque é difícil, né? Você olhar para o horizonte e ver principalmente as nossas afinidades, né? A questão cultural, o pensamento de vida, de como a gente dialoga com esse cotidiano que é caótico e que agora ficou mais caótico ainda, e aí você lidar com isso ao mesmo tempo, encontrar maneiras de soluções para tentar seguir em frente, né? Eu acho que, além da questão sanitária, existe a questão da mente, né? A sanidade. A sanitária e a sanidade, que precisa ser trabalhada. Com certeza, cara. É um dos grandes desafios, né? Muita gente, infelizmente, já foi acometida por essa doença, outras não, mas o fato é que todo mundo acaba que sentindo diretamente os efeitos disso, né, cara? É. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos conhecer você, nós aqui que mexemos com cultura, com arte, uma galera aí que já está acompanhando a gente, já lhe conhece, já lhe viu aí pelos eventos nos arredores do Centro Cultural, ou aqui em Cajazeiras, no NEC, nos arredores, né? Toda a região, que a gente sabe que é a atuação do Centro Cultural. Vamos chegar lá nessa parte. Mas a ideia aqui, cara, desse projeto, na verdade, é a gente fazer um bate-papo mesmo com os nossos convidados, falar um pouco da trajetória pessoal, artística, né? E, por que não, do cenário, né? Que o contexto que envolve toda a nossa atuação aqui, né? Mas vamos lá, Maicon. Você, na verdade, é um cearense, não é isso? Isso, sem falar do café, né? Opa, o café, sempre aqui. Você é um cearense, né, cara? Diga lá, da sua cidade, que região Então, fica. eu sou cearense, sou de Pacajus, que é uma região, fica ali uma cidade na região metropolitana de Fortaleza, basicamente 50 quilômetros da capital. E eu cresci, né, como pessoa em Pacajus, principalmente encontrando o teatro no meu caminho e fazendo com que o teatro fosse também uma forma de vida, né? De pensamento, de imaginar futuro, enfim, o teatro foi responsável por isso. E aí
foi lá que eu comecei a imaginar como seria essa questão de produção cultural, né? Os primeiros espetáculos, as primeiras montagens que foram trabalhadas por mim, pelo o grupo que eu fazia parte, que era, inclusive, um nome muito significativo e instigante, Cobaias, porque nós estávamos experimentando e sendo cobaias de nós mesmos, né? Esse ser cobaia era tanto saber como a gente saberia lidar com as nossas individualidades e sentimentos pessoais e nessa construção artística, né? Como você mora numa cidade do interior, que ao mesmo tempo está próxima à capital, meio que essa cidade ela se torna apenas um dormitório, né? Uma transição. As pessoas vão para a capital trabalhar e você, boa parte das pessoas vão dormir lá. E aí essa coisa toda, esse fluxo, tipo, tanto o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e o desenvolvimento artístico, era muito precário porque as pessoas tinham que sair da cidade para buscar se desenvolver dentro da sua perspectiva cultural, né? E foi o que aconteceu com a gente. A gente saiu de Pacajus e fomos para Fortaleza cursar teatro no Instituto Federal do Ceará, que foi um dos primeiros as primeiras universidades que trouxe o curso de teatro para o Ceará. E aí, depois disso, foi lá que a gente começou a encontrar outros caminhos de produção. Fui trabalhar com o Silvério Pereira em um dos espetáculos de comédia que ele tinha. E aí foi aprender a fazer circulação, como entender essa construção de gerenciar, né, todo um grupo, orçamento, planejamento, logística, e fazer com que isso circule e se sustente. Embora que não fosse a base principal de manutenção, né? Porque quando você está iniciando, ao mesmo tempo, quando você está mais ou menos colocado no mercado, você não se sustenta apenas com o seu fazer artístico. Você ser ator, né? Além de ser ator, você tem que ser produtor também, você tem que ser dramaturgo, você tem que ser editor, enfim, você tem que ser fotógrafo, e aí você vai ter que se virar, né? E aí foi quando eu comecei a imaginar e pensar essa coisa toda sobre cultura, né? E pensar o termo cultura que a gente levanta, comportamento, hábitos, questões, comportamentos religiosos, manifestações culturais, a manifestação popular, isso tudo a gente vai crescendo, observando esse lugar. É como se a gente estivesse dentro de uma redoma, dizendo assim, nós fazemos parte de algo que é intocável. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas querem saber o que é isso que você faz, né? Nós somos artistas. E aí vem toda a questão filosófica e levantamento sobre o que é ser artista, né? Você ser sensível, saber lidar com as adversidades de uma forma mais criativa, mas só que só isso não vai te fazer tá dialogando com a sociedade, né? Então você precisa construir o seu pensamento. E aí é onde você vai. Qual é a sua atividade, né? O que você quer falar para as pessoas? O que você quer dizer? E nesse dizer é também entender. Talvez pessoas não queiram escutar, não queiram assistir. No caso do audiovisual, por exemplo, não estou afim de assistir o teu trabalho, que trabalha com relações humanas, mas aí você está aqui para dizer algo, né? E aí, pensar, nós vivemos numa redoma, somos artistas, vivemos numa classe cultural,
que é cheio de meandres, cada um com seu ego, mas ao mesmo tempo você tem que atingir não só a essa classe, mas também ao que está ao seu redor, né? As pessoas que estarão ali para beber do que você está propondo, né? Por isso que existem referências, né? Por exemplo, a gente vai para a banda Arlequim, as referências de Arlequim, né? A gente vai para o rock progressivo, aí vai puxar referências desse rock progressivo, aí os elementos regionais que vão beber disso por estar em um lugar extremamente potente desses elementos regionais e que foram interferidos, né? Que estarão ali, não, acho que não é interferir, estarão ali envolvidos dentro da produção artística. E é dizer, nós misturamos, nós estamos ali usando o blues, o rock progressivo e tal, e aí constrói uma linguagem e a gente vai no ponto que a gente quer falar. E aí é isso, assim, a trajetória surge, e aí a gente vai aprendendo, né? A gente vai se transformando. Comecei com teatro, em Pacajus, fui para Fortaleza, cheguei em Sousa, estou aqui em João Pessoa, mas sempre na transformação, assim, de entender quais são as minhas referências. Né? A gente vai se transformando nas referências, vai amadurecendo como pessoa, vai amadurecendo como artista, e aí vai trazendo pontos de vista sobre como pensamos a realidade, né? Porque também a gente não é uma verdade. Né? A gente não fala uma verdade, a gente fala o nosso ponto de vista e que pode se chocar com outros pontos de vista e transformar um ponto de vista e encontrar um ponto de vista sobre esse cotidiano, né? Sim. Pegando um pouco essa sua trajetória de Pacajus e Fortaleza, você falou, começou a partir do teatro, né? Envolvendo, e aí pegando, como você falou, e esse acho que é o trabalho de todo mundo, que seja das mais diversas manifestações artísticas, que não estão no dito mainstream, acaba fazendo de tudo um pouco, né? O cara é ator, o cara é produtor, o cara é sonoplasta, o cara é roadie, o cara é... né? O cara faz a sua própria assistência de palco, de camarim, quando tem camarim, e esse tipo de coisa. Mas lá naquele início, você começou no teatro, dali você já teve contato com o cinema, com outras linguagens, ou isso foi acontecendo devagar? Como é que começou a partir do teatro? Quais eram as suas influências? Você falou um pouco desse processo de construção, né, político, social da sua cabeça, mas você teve influências diretas, assim, que você poderia citar para a gente? Que começou, e como foi esse envolvimento com outras manifestações, além do teatro? Bom, o teatro foi a base. E aí tem muito da forma de como a cidade se comporta em relação às manifestações artísticas, né? E no Pacajus o teatro era muito forte. E aí o teatro foi uma referência para buscar outras coisas. Só que o audiovisual só veio aparecer e ser com mais força no sertão. Em Sousa, na Paraíba. Principalmente pelo desenvolvimento do cinema no interior da Paraíba, pelos diversos projetos, Viação Paraíba, o próprio Centro Cultural, com oficinas. E aí, eu já tinha o audiovisual em mim, por ter vivenciado em casa esse hábito de assistir filme, de alugar, ir na locadora, alugar filme, Cinéfilo, né? E em cinema, e o cinema só era em Fortaleza, então tinha que ir para Fortaleza assistir filme lá. Mas essa era uma referência, né? O meu pai com os filmes de Jack Chan, de Bruce Lee, era a infância crescendo dentro desse universo fílmico que era meio que embebido pela essa coisa hollywoodiana e que faz com que a gente entenda como é o processo, né? A gente não pode fugir do que está aqui, que aí a gente vai entrar numa relação sobre toda essa questão da indústria cultural e tal. Enfim, a gente chega lá daqui a pouco, mas
E aí o audiovisual veio com força mesmo, e aí as referências foram tanto o cinema brasileiro, né, o cinema brasileiro da retomada, não antes da retomada, o cinema brasileiro do cinema marginal, de Sganzella, o cinema novo do Glauber Rocha, mas principalmente o cinema nordestino, né, do boom ali da década de 2010 para cá, do cinema pernambucano, do cinema cearense, porque começou a enxergar novas narrativas e perspectivas, principalmente por políticas públicas que estavam sendo implementadas, que geraram deram possibilidade a esses realizadores a construir uma cinematografia, né? Aí a gente hoje tem um Kleber Mendonça, mas Kleber Mendonça já vinha fazendo um filme lá atrás e que agora ele, enfim, Bacurau veio para mostrar que é uma construção, né? Tipo, você vai construindo uma narrativa até chegar nesse patamar de amadurecimento e expor para a sociedade e dizer, olha, eu estou pensando isso, vamos dialogar comigo. E, tipo, Bacurau é isso. Assim, é a trajetória de um artista que foi construindo um pensamento crítico sobre a realidade que ele estava em volta, e aí chega num momento em que todo mundo vai olhar para ele para perceber que o que ele está falando também pode me atingir. Eu estou dialogando com isso. Massa. E aí, Maicon, como é que foi essa ponte aí? Pacajus, uma cidade do interior, apesar de estar bem próxima, né, de Fortaleza, com todos os desafios. A gente aqui em Cajazeiras, que está a 480 quilômetros de João Pessoa, que é a nossa referência de capital, a gente fala da dificuldade de se fazer as coisas no interior, porque tem a capital lá sempre, né? Todo esse desafio. E Pacajus, que está bem pertinho, né? Então, acaba sendo ainda Fortaleza ainda mais referência em cima de Pacajus. Mas vamos lá. Como é que acontece essa ponte aí? Pacajus, Fortaleza e Souza. Como é esse processo aí de vinda para o sertão da Paraíba? Bom, quando eu começo a trabalhar com o Silvério, eu começo a circular, né, com um espetáculo chamado Mistério da Cascata, o Mistério da Cascata, e aí a gente circula o Ceará, e aí a gente vai fazendo o eixo dos centros culturais, e aí, para quem não sabe, os centros culturais estão em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Souza, e aí eu chego em Souza por esse caminho, né? E aí eu acabo fixando, acabo ficando em Souza, né, por questões pessoais, e aí essas questões pessoais vão fazendo com que se ligue à realidade daquele lugar, e aí na presença a gente vai conhecendo os artistas e desenvolvendo um pensamento sobre aquele espaço, e aí foi um pulo para chegar em Souza e se adaptar àquele lugar. E aí imaginar esse sertão, né, como cadeia produtiva mesmo, assim, de imaginar que é possível fazer com que tenha uma circulação de conteúdo, de produção artística e cultural dentro daquela cena. E aí foi o que foi acontecendo, né? O Centro Cultural Banco do Nordeste ajudou bastante a compreender isso e a fazer essa interlocução com as pessoas e identificar quais são os caminhos a seguir e outros a se despistar e ir para outro caminho, que aquilo ali não vai dar certo. E aí foi quando comecei a ter mais consciência sobre a questão da produção, né? Embora que a produção tem uma produção cultural com a produção de eventos que meio que uma mistura entre os dois. E aí, para entender a produção de eventos, a gente vai ter que conhecer a linguagem artística, a gente vai produzir teatro, música, e aí entender como a gente vai definir, né? Como é o público-alvo para aquele espetáculo, qual é o público-alvo para aquele show, porque aí você não pode ficar atirando a esmo para, tipo,
quem é que vai assistir um show que não faz parte do seu dia a dia, aquela linguagem musical. E aí perceber também, e entender essa interação e esse engajamento do público com a linguagem que você vai produzir. Que aí a produção de eventos tem muito disso, né? E aí você entender esses meandres, assim, de qual é o público-alvo, entender mais a linguagem artística, como é lidar com o artista dessa linguagem. Eu estou há 3 anos lidando com artista de música. E aí a música é algo que vem aquele pensamento do show business e tal, da galera da estrela. Só que aí a realidade do artista independente da música é fazer com que o que paga a sua música é o cachê do show, né? A circulação dessa banda para gerar cachê. Isso não vai te enricar, né? E aí é entender que existem artistas que entendem isso de uma forma mais massa, que o pensamento sobre isso é uma construção, e outros que não, acho que já estão necessitando de um camarim com 30 toalhas, uísque, sanduíche natural. E aí a gente vai... cítricas e coisas do tipo, né? Assim. Mas só que com essa vivência, você vai entendendo que os caminhos são outros, né? Principalmente quando você vai construir um evento assim, nesse circuito, né? Que estamos construindo uma cadeia de circulação, né? Eu acho que é isso que há alguns anos está sendo pensado. Murilo Albuquerque, que foi o antigo gestor do Centro Cultural Banco do Norte de Souza, ele tinha esse pensamento de fazer essa circulação, esse engajamento entre a BR 230, que corta o estado e que liga as cidades importantes do sertão, e construir essa cadeia, esse circuito da música, né? Pensando nas produções artísticas locais. Porque a gente imagina, Cajazeiras, por exemplo. Cajazeiras tem o quê? 60, 50 mil habitantes? 60, por aí. 60 mil habitantes, e tem uma pluralidade de músicas, de músicos e de grupos, bandas, que estão aí circulando há um bom tempo, fazendo um som, mas escoar essa produção, né? Fazer escoar essa produção para outros lugares e para o Estado conhecer e tal. Eu acho que essa construção assim, dessa produção, e ao mesmo tempo produzir a produção cultural, né? Que aí você, além de conhecer o evento, você vai ter que definir tudo isso, e aí você pensar na captação de projetos, como é que insere na lei de incentivo, o Estado tem editais de patrocínio, porque a gente vai ter que entender a questão cultural que envolve ao nosso redor, né? Principalmente de um contexto político, federal, estadual, municipal. Porque quando a gente teve lá os primeiros passos de uma construção, de um desenvolvimento da Política Nacional de Cultura, né? Com as dimensões simbólicas, cidadã e econômica. Pensando que a cultura também tem um papel importantíssimo para o desenvolvimento social e econômico. E dentro desse contexto, o pensar cultura não é apenas é muito bonito ver a galera que se esforça para se juntar, ensaiar, fazer um som e depois se apresentar, dizer, ei, mostra aqui teu trabalho para a galera conhecer. Tipo, não, o trabalho do produtor cultural, né, ele vai estar nesse intermédio dizendo, peraí, que não é assim. A gente está aqui construindo
aquilo que a gente falou lá no início. A gente está construindo uma identidade sobre o que a gente quer falar com as pessoas, e aí isso tem que chegar de uma forma de mão dupla, assim. Não é só isso que você tem que enxergar, você também tem que chegar aqui e dizer, olha, eu também considero que isso é importante, né? Criar políticas públicas de incentivo. Não é bancar os artistas, mas dizer, seguir maneiras de contemplar essas pessoas que estão nessa construção, né? Que é importante, porque não é assim, os artistas vão chegar agora porque tem o projeto. Eles já estão aqui bem antes dos projetos acontecerem, né? Eles só querem dizer assim, que nós merecemos e precisamos desse incentivo para continuar conduzindo o nosso pensamento, o que a gente quer dizer para as pessoas. E aí, o retorno é simplesmente o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico de uma cadeia produtiva. Você vai lá, vamos fazer aqui um evento, vamos construir aqui um evento com, enfim, três bandas, 4 bandas. A gente vai precisar contratar som, contratar luz, contratar equipe, segurança, limpeza. A gente vai precisar alugar um espaço, ou se esse espaço já é o espaço de atividade, né? Vamos trazer aqui para o NEC. Mas tudo isso está em jogo, e isso é dinheiro, e isso é retorno, né? E aí a gente vai pensar, que retorno? Qual é o tipo? Ora, você está construindo uma cena, identificando um lugar, falando para esse lugar que ele está produzindo e construindo uma identidade, mostrando para as pessoas ali, vamos debater isso que a gente está falando, e você vai tanto trazer olhares, que vai experimentar e vivenciar aquele lugar de uma forma diferente, né? De pensar, o NEC é um lugar em que circula artistas de diversos tipos. Você já construiu ali uma identidade para aquele espaço. E aí as pessoas que circulam e que estão lá vão exigir, vão pensar que, além de ser apenas os consumidores, eles também fazem parte dessa cadeia de fazer com que isso continue, que cresça, que mantenha e que também evolua, né? E aí o papel do produtor cultural, né, o que vai produzir, o que vai colocar o evento para frente, e essa de fazer a ligação do artista com o espaço, com a cidade, para criar esse desenvolvimento social, econômico, esses símbolos sociais que estão em volta e que fazem com que as coisas aconteçam e traga identificação, né? Você falou uma coisa interessante, falando por mim, que no momento eu estou à frente da coordenação de extensão e de cultura do campus, do IFPB, né? E a gente trabalha muito fazendo a ponte dos editais de fomento aos projetos, inclusive esse é um deles, o Café com Fibra Ótica. E uma coisa que a gente sempre discute é justamente naquela história de quem vem primeiro, não é o projeto que vem primeiro e vem o artista depois, né? Na verdade é o contrário, né? Não é o projeto que cria a demanda, né? A demanda é que cria o projeto. O projeto vem, Isso. a ideia é fortalecer o que já existe, fazê-lo desenvolver e, preferencialmente, fazer com que as ações e todo o movimento ele caminhe com as suas pernas, evidentemente, contando com o apoio e com um direito, que é da população de ter acesso à arte e do Estado como promotor de políticas públicas, né? E aí você, Michael, eu acho que a tua opinião nessa seara é interessante, porque você é um cara que não é necessariamente daqui da região, apesar de ter vivido e ainda continua vivenciando essa região, mas você tem essa percepção do olhar externo de quem vem de fora e que tem vivências em outras áreas, em outras áreas geográficas, né? No caso Ceará e agora em João Pessoa. Como é que você avalia no sertão da Paraíba, que é o nosso foco aqui, em relação a essa questão da produção cultural em si?
tanto do ponto de vista dos eventos, quanto das políticas públicas governamentais, ou das instituições, não precisa ser prefeitura, governo do estado, governo federal, mas também eles. Como é que você vê isso aqui no sertão? O desenvolvimento, como essa questão dos arranjos culturais locais que você vê aqui na nossa região? Quando eu cheguei, eu percebi que na época que eu cheguei na região, tinha uma grande efervescência dos coletivos, os coletivos culturais, e esses coletivos, o Coletivo Estação, em Souza, por exemplo, faziam uma diferença gigantesca dentro dessa circulação, né? Tinha uma casa, a Casa Estação, que fazia ligação com o Fora do Eixo e, ao mesmo tempo, com outros espaços, como o Centro Cultural, e ligava fazia esse circuito, né, dos eixos Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, do Nordeste inteiro, do Norte, e as pessoas circulavam, e aí onde começou a criar uma identidade de perceber uma construção cultural, uma efervescência, um pensamento muito mais profundo do que eu estava vivenciando em Pacajus. Como eu te disse, Pacajus é uma cidade próxima a Fortaleza que se torna apenas um arranjo, né? Um dormitório das pessoas. Sim. Ao mesmo tempo ter a sua identidade, mas é aquela coisa que está presa a uma coisa maior e não cresce. Fica, né? Orbitando, né, ao redor. Fica orbitando. E aí quando eu venho para o sertão, eu imagino que aquela potência gigantesca, tipo, de uma capital tá a quase 500 quilômetros aqui, e entender que ali era o espaço que tinha que ser feito, né? A gente não tinha que esperar. A gente tinha que fazer. Tipo, tem um produtor de eventos, produtor cultural, Felipe Teodoro, né? Que a gente conhece como Aborígene. Ele produz um festival que chama Rock in Rio do Peixe. Aí você imaginar, por mais que seja uma coisa bem distante, né, de imaginar realizar uma coisa que tenha uma semelhança com Rock in Rio, mas ao mesmo tempo traz uma identidade do lugar, que é o Rio do Peixe, e ao mesmo tempo uma coisa pequena daquele lugar. E aí, tipo, só num espaço em que você tem que construir e se transformar por não, tipo, os tentáculos de outros lugares não alcançar, então é aquele lugar. E aí eu acho que a internet já vai ajudar muito isso, né? E além desse início, né, de um governo progressista que surgiu, que construiu uma plataforma e links de direções, por mais que hoje tudo foi meio que cortado, destruído, mas as raízes estão lá, né? As raízes ainda continuam. Mas aí tem toda essa questão, né? Sobre o contexto político daquela época, a construção social em torno da cultura e do fazer artístico, me fez entender que o sertão pulsava, e o sertão pulsa, uma identidade própria e que é acolhida pela cidade, ao mesmo tempo que exista nessa acolhida pessoas que também estão orbitando, né? Que são pessoas que vêm fazer faculdade, que não são do lugar, mas constroem uma identidade com aquele lugar. E aí também tem isso, né? A interiorização das universidades, e aí esse link. E aí foi fazendo com que esse lugar se tornasse um lugar muito efervescente desse espaço, né? Você imaginar que em uma semana de história, né? Semana do curso de história da UFCG aí, você faz uma atividade que envolve os estudantes, ao mesmo tempo abarca toda a cidade, né?
toda a juventude de uma cidade imaginar isso, é pensar que além de ter essa questão geográfica, também tem a construção de uma cadeia criativa, né? Uma cadeia criativa, produtiva, artística. Que aí a gente vai imaginar a cadeia, a economia criativa, que aí está linkado, tem os músicos, os artesãos e as próprias rendeiras, a galera que mexe com softwares, né? Aí, na região, tem pessoas que estão desenvolvendo softwares, sei lá, estão desenvolvendo aplicativos, estão desenvolvendo... Isso tudo faz parte de uma economia criativa. Porque a economia criativa é essa economia que gera, que vem de uma construção intelectual, individual, coletiva, mas que traz um desenvolvimento pelo pensamento intelectual, pela criação, né? E que vai desenvolver e vai transformar realidades. E aí eu acho que a música, ela é isso. Ela faz parte dessa cadeia. A música do sertão, ela faz parte dessa cadeia, dessa economia criativa. Só que, evidentemente, que ainda em passos lentos, a gente entender como essa inserção na economia criativa possa se tornar sustentável ou possa se tornar rentável para as pessoas que fazem. Porque você vai comprar um baixo, você vai comprar um cubo de guitarra, você vai fazer um investimento, né? Uma bateria, você vai fazer um investimento para... E aí, como é que eu vou dar um retorno para isso? Né? E aí eu acho que aí é o passo seguinte, né? Cara. E aí é o papel do produtor cultural, entender, vamos chegar aqui e vamos ver como é esse passo seguinte, para a gente fazer com que isso surta efeito. Porque a gente já sabe que dá certo. Tipo, tem bandas que têm mais de 30 anos, né? No sertão paraibano, e ao mesmo tempo tem uma construção artística e tem algo para dizer, mas a gente ainda precisa mostrar eles para o mundo, que pessoas não conhecem. E aí é entender, compreender, e aí é onde está o nosso papel. E eu acho que essa live pode gerar debates e construir ligações para pessoas que estão a fim de fazer isso acontecer. A gente, no meio do caminho, tem uma pandemia. E essa pandemia, ela transformou, as lives, por exemplo, elas já estão com seus tempos contados, né? Os sertanejos que estão fazendo live adoidado estão perdendo audiência. A galera já não consegue mais. E aí você entende como é que isso vai dar segmento. E olha que nós estamos falando do mainstream, né? Nós estamos falando... A galera que mexe dinheiro, essas lives são super produzidas, são praticamente exibições ao vivo de uma gravação de um DVD, né? Assim, super produção, tudo aquilo, equipamentos profissionais diversos, dos mais diversos. Mexe com uma aglomeração desgraçada, né? Porra, não é isso? Contradição, né? Mas aí a gente está dialogando aqui essa coisa do sertão, de entender como é que vai ser os passos futuros. A pandemia, ela gerou pensamentos e diálogos sobre como a gente lidar com essa coisa que a gente não pode controlar, que é o vírus, mas ao mesmo tempo trouxe inúmeros debates, né? Por exemplo, a produção cultural do fazer teatral. O teatro, há milênios, está aí, construindo as suas bases, transformando, só que nós estamos numa era que o tempo, o espaço, é tudo muito instantâneo, né? Como Bauman vem trazendo aí nas questões líquidas que ele traz, essas relações líquidas. E aí, qual é o público? Aí é o papel do produtor cultural. Qual é o público-alvo? Qual é a formação de plateia para esse novo formato? Como a gente vai fazer com que essa nova geração, que cresceu com a tecnologia, né, que está nascendo já mexendo em 1000,
abas de celular, é um outro pensamento sobre o lugar, sobre o fazer artístico, sobre o consumir, sobre como a gente vai transformar esse nosso pensar em querer dizer algo para as pessoas, como a gente está falando lá atrás. Como é que a gente vai chegar para as pessoas falar alguma coisa, se as pessoas não conseguem ficar 1 hora escutando uma live? Né? A gente vai, entra e sai, entra e sai. E aí, essa construção artística do papel do produtor cultural com o artista, com esse pensamento, esse olhar sobre o espaço, né? Porque aí vem muito daquela ideia do diálogo sobre políticas públicas, e aí a gente está entrando agora em um momento de campanha política, a mesma coisa, a gente vai entender que a cultura é um papel importante para a sociedade, a gestão cultural do próximo governo, mas existe também muito dessa coisa do artista não se organizar como classe, né, como debatedor do fazer político-cultural, porque tudo é político, né? Toda ação é política. A cultura é como uma ação política. A cultura é como uma ação política, e essa ação política não é partidária, a gente não está falando de partido, a gente não está falando sobre esquerda e direita, é sobre um lugar, um espaço em que a gente tem uma demanda, um debate sobre, né? E aí, muitas vezes, para se sustentar o artista, estou falando do artista do interior, mas isso abrange qualquer região, ele vai se submeter a estar dentro de uma gestão cultural para não passar fome, né? Para não... enfim, vai se vender, vai vender a alma, né? Um ganha-pão, né? Proletário, proletariza para poder ter o seu sustento. E aí, esse é o debate que a gente precisa entender. Eu acho que é o que a classe artística do sertão, e principalmente essa construção, né, da identidade, do lugar como manifestação cultural e como pensar, né, o dizer sobre, e ao mesmo tempo abranger outras coisas, não só ficar no aspecto artístico, filosófico do pensamento, mas entender que é preciso lutar por modificações e por políticas de ações, mesmo políticas de ação para o desenvolvimento social e econômico do negócio, né? E aí é isso, sim. Senão a gente vai, enfim, continuar nesse ciclo vicioso de entender que a gente está aqui pelo um passatempo, mas esse tempo já não é mais o tempo da gente. Já não vai ser mais o passatempo para aquelas pessoas que a gente não vai ter mais. É isso que a gente está falando. Esse público-alvo vai sumir. Eles vão passar tempo em outra coisa. E aí tipo, continuar nas mesmas brigas políticas corriqueiras de fulano apoia cicrano, apoia beltrano. Imagina, daqui a 30 anos, como vai ser a linguagem desse aparelho que a gente está conversando agora? Vai ser uma transformação. E essa galera que está surgindo aqui, que vai estar lá, que vai ser uma outra geração, vai sustentar o que a indústria cultural vai trazer para eles consumirem, né? Que é a indústria... Bastante desafiador. Que é essa coisa, né? A indústria cultural, que é a padronização mesmo, dos bens culturais para vender, né? Para massificar e pulverizar as diversidades e colocar num patamar de igual um pensamento sobre aquela atividade, sobre aquele pensamento. Que enfim, a gente tira hoje
pelo tripé que está aí rodando, né? O funk, o sertanejo e o forró, que é o consumido e que é gerenciado pela essa indústria cultural. E é tanto que a gente vai massificar de uma forma em que seja muito fácil para se absorver, por mais que ele dure uma semana, mas a gente vai absorver e vai ganhar em cima disso aqui. E aí depois a gente vai criar outras coisas. É tanto que existem músicas com onomatopeias gigantes, tu, tchu, tchu, tá, 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 tá. E aí é fácil assimilar. E aí você vai transformando aquilo para vender um produto, para vender uma ideia, um conceito e, tipo, pulveriza mesmo essa luta que a gente está fazendo. Que é justamente dessa coisa de, tipo, a formação de plateia sobre o teatro, sobre a música independente, sobre a literatura independente. E aí a gente começar a debater e trazer essas questões para o bate-papo mesmo e pensar. Todo mundo está se renovando. Sim, sim. Deixa eu te dizer, Michael, aqui é o nosso tempo de live aqui, que é 1 hora, né, no Instagram aqui, ele está se encerrando, e nós temos algumas coisas, eu queria falar contigo também sobre o teu trabalho, né, sobre a tua produção específica, e como é que está seu tempo aí? O que é que você acha da gente iniciar uma outra live e continuar aí? Oxe, Se a eu vou botar galera mais. tiver paciência aí, com certeza tá, porque o conteúdo aqui tá impecável da sua parte. Eu, Pois eu vou fazer o seguinte, vou encerrar eu essa vou live botar e mais um entrar em outra. café. Aproveita e coloque um café aí. Galera, se liga aí, hein? Vamos voltar já já. Os comerciais. E aí, cabra? 2 garrafas só para nós três, não? E aí? O instante passou, né, cara? Cara, a gente vai conversando aí, o papo vai fluindo. A galera tá voltando aí. Então, cara, a gente veio fazendo, você principalmente veio fazendo esse panorama mais geral, com algumas reflexões super pertinentes, né? Sobre pensando a cultura, porque às vezes muita gente pensa que cultura e produção cultural, políticas públicas na área cultural, envolve necessariamente o espetáculo diretamente, né? Ou uma obra artística diretamente. Agora, para que essas coisas aconteçam, você tem toda uma base, né? Você tem uma infraestrutura econômica, política, sobretudo política, né? Porque são as decisões políticas que motivam, né? São as decisões políticas que, de fato, fazem a coisa acontecer, né? A partir de decisões políticas e de uma decisão política da sociedade, né? E aí tem todos esses meandros da indústria cultural, que a gente sabe qual é a finalidade, por ser uma indústria, né? Ela não é especial por isso, né? Ela é uma indústria como qualquer outra e visa o lucro, né? É o que movimenta o capitalismo. Mas vamos lá, cara, assim, temos um tempinho aí, não sei como é que tá seu tempo, mas eu acho que a gente vamos seguindo Bora, aí, né? Conversando. embora. Depois de tanta reflexão, cara, eu queria que você falasse pra gente um pouco mais do teu trabalho em si, né? Você veio para Souza, você começou a atuar junto ao Centro Cultural, você se tornou um produtor cultural da área da música do Centro Cultural e, paralelamente a isso, você também desenvolveu seus trabalhos relacionados ao audiovisual, né? E aí a gente destaca, até no teu release, nós mencionamos o curta-metragem, né? O Quando Decidi Ficar, que é de 2018, do lançamento, e que eu assistia o lançamento e depois outras, e muitas, isso moveu, né? Muita gente comentou, foi algo que foi apresentado também nos eventos locais e eventos nacionais, da qual foi premiado, né? Como é que foi a ideia, como é que iniciou o projeto Quando Decidi Ficar? Bom, aí a gente traz toda aquela conversa que a gente teve lá, aquele momento anterior, que foi perceber o sertão desse lugar como
existe o termo, né, o lugar de fala. Perceber esse sertão como um lugar de fala mesmo, assim, entendeu? Estou aqui vivenciando esse lugar, entendendo esse movimento artístico-cultural desses jovens que estão transformando, que aí traga aquela questão dos coletivos que foram bastante fortes ali nos anos 2011, 2012, 13, 14, né? E aí aquilo ficou muito presente em mim e identificar que você estar num lugar e você universalizar isso dentro de um contexto audiovisual, mas ao mesmo tempo você perder suas características enfim, de pensamentos sobre o lugar, sobre o audiovisual, sobre o fazer cultural, foi muito dessa identificação com o lugar, né? Por perceber esse sertão como um sertão em transformação e que está lá fluido de debates, de constantes discussões, né? Hoje existem discussões sobre energia solar. O sol sempre castigou esse lugar, mas agora a galera está debatendo sobre o sol gerando energia e produzindo dando possibilidade para a produção de outras culturas, né, agrícolas. E aí foi nesse debate, né, comigo mesmo sobre como eu posso me comportar e dizer para o mundo algo que eu estou pensando, foi que surgiu o Quando Decidi Ficar. Muito desse olhar e também da experiência como produtor cultural, né? Que foi importantíssimo, assim, para entender como era produzir um filme, né, captar, fazer com que as pessoas acreditassem no trabalho, gerasse uma equipe que fosse que também tivesse afinidade, né? Tivesse afinidade com o que eu queria falar, né? E aí foi importantíssimo, principalmente por ter essa ligação, né? Como produtor cultural, você linka o que você pensa com outras pessoas que vão estar circulando por aquele lugar, né? O Centro Cultural me ajudou muito nisso, de entender o produtor cultural, um produtor de cinema, como Marcelo Paz de Carvalho, que esteve no Centro Cultural e que dele surgiu a possibilidade de fazer uma parceria e construir coisas juntos, né? O elenco, né, de amigos que estavam dispostos a fazer o trabalho, né? Jofran, Rose, Érica, Alhandra, enfim, Dona Carminha. Você vai criando e agregando essa força, principalmente por você ter mostrado um trabalho e ter tido identificação com as pessoas. E aí tem uma história que rola em cima de um pensionato, que é muito dessa coisa da interiorização das universidades e da forma como esses estudantes lidam com esse universo, com esse espaço. Não é fácil, né? Você ser de outro lugar e se adaptar ao sertão, que é cheio de relações já construídas, hierárquicas, né, sociais, da família B, da família C, Cicrano, filho de fulano, casado com sei quem, fulano de Beltrano. É uma ligação de vários tentáculos, assim, né? E aí você vai se adaptando àquele lugar. Tipo, eu admiro bastante as pessoas que se encorajam de fazer parte de um espaço, de um lugar, e se misturar e criar sua própria identidade. Né? Não perder essa identidade, mas criar uma identidade com aquele lugar. E aí é o que traz, eu acho que é o DNA do Quando Decidi Ficar, né? Que aí bebe muito dessa coisa de produtor cultural, do artista do teatro,
e do observador, né, sobre essa efervescência de ideias, pensamentos. As pessoas estão querendo ser vistas, né? Elas querem ser vistas e querem estar no debate, né? E aí a gente traz isso, essas relações dessa Tem galera uma que quer. coisa, tem uma coisa que me impactou logo de cara, dentre as outras coisas, quando eu assisti, que foi porque assim, a gente vê muito, sobretudo no teatro, mesmo no cinema e na música também, muito a valorização do nosso cotidiano aqui do Nordeste, sobretudo do interior do Nordeste, em cima das temáticas ligadas ao mundo do universo camponês, do universo do campo, né? E que evidentemente é a raiz, né, é a construção da nossa identidade enquanto sertanejo. Mas eu acho que tinha uma demanda reprimida por falar um pouco do cotidiano urbano mesmo, das cidades, né, de todas as questões que envolvem o universo urbano. E no filme, eu acho que vocês foram muito felizes, você foi muito feliz na concepção do enredo e da trama toda, de colocar questões que habitualmente são colocadas num cenário mais urbano, de cidade grande, você coloca esse mesmo cenário com as suas especificidades de uma cidade interiorana, né? No caso em Souza, eu acho que vocês mexem com muitos temas que são temas super pertinentes, né? Que são tabus, né? E no interior isso ganha uma proporção imensa, né? E acho que É, vocês foram muito felizes com essa escolha. Como é que partiu essa ideia de trazer para o cenário de uma cidade pequena, mas uma temática urbana, especificamente de uma cidade pequena, né? Com as suas é, características intrínsecas. mas eu acho que essa ideia surge principalmente pela vontade de não ficcionar, por mais que seja uma ficção. Não é uma mentira. A gente não está contando uma irrealidade, né? É falar o que está sendo feito, é o que está sendo, é ação, é agir. E eu acho que, além de todas essas questões que o sertão tem, que eu acho que é muito simbólico, né, da nossa cultura, Sem dúvida. das relações do sertanejo com a caatinga, da forma de como ele construiu e se adaptou a esse lugar, a cultura do couro, essa coisa da transformação do lugar como A sociedade do algodão, da policultura. e isso, e tipo, e essas identidades, né, culturais populares. Mas, ao mesmo tempo, como eu digo, as pessoas estão em transformação e elas estão consumindo e aprendendo e querem mostrar, querem agir, querem também dizer e mostrar sua identidade. Tipo, tem uma figura no filme que é muito específica, que é de Belchior. E ele é um performer. E ele é uma inspiração e é uma homenagem a uma figura de Cajazeiras que se intitula Bicha Sertaneja, né? Bicha Apocalíptica Sertaneja. Isso é uma força de dizer que eu estou viva e estou aqui, querendo que vocês me identifiquem nesse lugar como eu sou, né? E vem dessa coisa, desse olhar, dessa vivência desse lugar, e que esse lugar, que ao mesmo tempo seja de um interior, mas é um urbano totalmente bebido de uma contemporaneidade, de uma diversidade incrível. Muito legal, cara. Isso, como eu falei, de cara já. Mas aí, como foi o processo de construção das personagens, a seleção do elenco, o processo de filmagem, que eu acho que quem nunca participou de uma produção ligada ao audiovisual, é meio que assim, a gente, como acontece na música, né? E nós falamos um pouco, você falou um pouco do seu cotidiano quando começou no teatro lá
em Pacajus, as pessoas olham, vê um mainstream com um monte de gente fazendo uma equipe toda em trabalho, mas a gente sabe que na nossa produção local, né, o cara se vira, se rebola para poder desenvolver as atividades. Como foi esse cotidiano das filmagens e tudo mais? Elenco, filmagens. A gente tem que partir de um ponto que é, hoje, o audiovisual, ele é possível ser construído em qualquer lugar, né? Os equipamentos, você compra uma câmera e chega no sertão. E uma câmera cara, você vai comprar e chega lá, e você ali, você vai produzir. Tipo, o barateamento desses equipamentos fizeram com que inúmeras narrativas pudessem ser construídas, e principalmente as narrativas que são do espaço, do lugar, daquela construção. E eu acho que a Paraíba é muito forte nisso, principalmente para os projetos, né, de interiorização do audiovisual, do cinema, da forma de como esses projetos abarcaram esses jovens que estavam lá, embebidos de uma realidade de cinema que era da sessão da tarde, do cinema em casa, e, enfim, e ao mesmo tempo de outras plataformas que surgiram e que surgem agora, né? Netflix, Amazon. Mas lá antes, tipo, o cinema estava dentro da TV, né? Mas aí, tipo, você tinha seus pensamentos sobre como você contar um lugar, um espaço sobre aquilo. E aí eu acho que a Paraíba é muito forte nisso, assim, de criar realizadores, principalmente por ter essa capacidade de construir uma equipe, um equipamento, e ter equipamentos e uma equipe que possam fazer isso de uma forma mais... não é simples da palavra simplória, assim, dizer, mas assim, de uma forma mais, mesmo na brodagem, na coragem e no enfrentamento. Ao mesmo tempo que você, lógico, tem que ter um planejamento, você tem que ter condições de você manter sua equipe alimentada, lugar para dormir, enfim, lugar para, tipo, beber água num set, enfim, você dá suporte, mas ao mesmo tempo as pessoas se jogam por acreditar no trabalho e fazer essa transformação, de colocar uma ideia local circulando e transformando as realidades, dizer para as pessoas que ali também tem um pensamento, uma ideia sobre aquele lugar e sobre o que quer falar. E aí, voltando para a pergunta, né? A equipe foram de pessoas que, durante a minha vivência, a minha curta experiência dentro do audiovisual, eu fui adquirindo. O diretor de fotografia é Breno César, de Pernambuco. E aí a gente se tornou amigo, e dessa amizade bateu uma afinidade sobre os filmes. E aí a gente criou uma ligação, e aí ele veio filmar. E aí teve a produção executiva com o Marcelo, lá do Rio, que já teve essa circulação aqui, dessa pré-produção, de pré-conhecimento com as atividades do Centro Cultural. E aí o elenco foi os amigos, que são artistas, né, que fazem mil coisas e ao mesmo tempo ainda atuam, e que tem a direção de arte, o Carlos Mosca, lá de Campina Grande, que é uma figura humana incrível. Essa composição foi muito disso, assim, dessa vivência em festivais e de conhecer essas pessoas e identificar a relação delas, do trabalho delas com o que eu queria falar, e eles toparem também, né? Eles disseram, não, vou chegar junto e vamos construir. E aí foi muito disso, assim. E aí eu acho que tivemos um resultado muito massa. Eu acho que pensar cinema também entra naquilo que a gente começou lá. Ter algo para dizer e como você quer falar isso e dialogar com as pessoas.
Porque senão a gente fica dentro desse contexto da indústria cultural e, ao mesmo tempo, você não pode perder de vista algo que seja universal e que as pessoas possam também se identificar no lugar onde você está, né? Mas, ao mesmo tempo, dizer que eu estou aqui, que é para você, mas é aqui que estamos. Enfim. Beleza. Então, cara, aí o finalizado, divulgado, vocês receberam prêmios, né? No teu release eu vejo aqui que vocês ganharam como melhor filme da mostra Diversidade, né? Do 12º Curta Taquari, em 2019, o melhor curta vencedor, né, da mostra online do 11º Festival de Curta de Direitos Humanos da cidade de São Paulo. Como é para vocês, para você como produtor cultural e diretor nessa área, como é para vocês ter um reconhecimento desse trabalho que a gente sabe, que você mesmo falou, a pessoa faz com a coragem, faz com o apoio dos amigos, das amigas que, né, entre aspas, compram a ideia e de repente vê a coisa sendo premiada, sendo divulgada a nível nacional. Como é isso? Foi muito significativo, principalmente quando a gente recebe um prêmio sobre uma amostra que é sobre direitos humanos, né? E que é um debate hoje muito presente na nossa realidade, trazer os direitos humanos para a cena e debater sobre, principalmente pelo que a gente vive a nível nacional e sobre as falas mais absurdas possíveis sobre os direitos humanos. E aí, o filme ser contemplado com esse prêmio é muito significativo, porque a gente está falando ali sobre direito a muitas coisas, né? A gente traz o direito à segurança, o direito à educação, o direito à saúde, né? E aí, se você for querer pontuar os direitos, a gente vai pontuando, principalmente mas é um curta-metragem. Mas, tipo, tá tudo lá. Porque a gente entendeu que era isso que a gente queria falar e, principalmente, era dessas pessoas que vivem ao nosso lado, que são pessoas que estão ali na busca de direitos, né? Direito à diversidade cultural e sexual, né? O direito à cidadania e, principalmente, de entender que esse filme fala sobre o sertão, que pode ser ainda arcaico, preconceituoso, tem as raízes do patriarcado, mas existem as lutas e os engajamentos nessas lutas para quebrar esses paradigmas, né? E aí eu acho que receber esses prêmios é colocar a nossa obra como um debatedor dentro dessa, tipo, um link de debate sobre esses assuntos no Nordeste, no sertão paraibano, sertão brasileiro. A arte, no geral, tem esse papel, né, de fomentar esse debate, e o cinema brasileiro, o latino-americano como um todo, ele é bem marcante, né, em cima dessa questão, né? Vamos lá. Uma outra obra que vocês ainda estão em fase de captação, que eu estou vendo aqui, é a série Sertão Sangrento, né? O que é que você poderia falar para a gente dela? Como foi concebida, em que fase está? Sertão Sangrento é uma ideia construída por Kleiner, foi um antigo gestor do Centro Cultural Banco do Nordeste, que ele tem uma pegada dentro do universo geek, né? Dessa coisa, do gamer, do quadrinista e do audiovisual. E aí ele traz essa sua vivência, esse seu desejo para construir uma narrativa que traz essa coisa do sertão
mais arcaico do cangaceiro, dessa coisa do coronel, né? Que de uma certa forma ainda permanece mais tipo dissolvido em outras relações, né? Mas existem lá os jagunços, existem lá as pessoas que lutam e ao mesmo tempo existem as pessoas que mandam e desmandam. Mas aí ele traz essa identidade dele, desse universo agora não me lembro o nome agora, mas esse universo nerd. E aí ele faz essa ligação de cangaceiro com zumbi, com quadrinho e com gamer. E aí ele chama eu, Emerson Marvin, chama para fazer e construir uma ideia, um trabalho que identifique tudo isso junto, né? Enfim, ele acabou saindo do Centro Cultural, mas ao mesmo tempo ele ainda continua com a ideia. Inclusive hoje ele postou no Instagram, Kleiner Arlen, quem quiser ir lá, ele postou uma página da revista em quadrinho que traz uma cena do personagem de um cangaceiro que ele é do Assassin's Creed. Quem é de game aí vai entender. Saca. E aí ele faz essa ligação, essa junção desses universos. É multimídia, né? Multiplataforma, multimídia, que é o que a TV está fazendo para se reinventar, né? É trabalhar com multimídia. Tipo, um jornal que tem um podcast que ao mesmo tempo interage com alguém que está falando no Twitter ou está falando no... Enfim, essa multimídia que acabou sendo absorvida e consumida pelas pessoas e que aí a mídia tradicional está se trabalhando e se reconstruindo. E legal. E o Poema com Café? O que é que você nos tem a falar sobre ele? Poema com Café foi o primeiro trabalho audiovisual que foi feito assim na tora mesmo, que é na tora. Antes era feito na marra, agora é na tora. E que foi uma ideia de fazer aprendendo, fazendo. E aí a gente errou muito, mas eu dou um menosprezo que a gente aprendeu ali naquele filme. A gente teve problema de áudio, a gente teve problema de fotografia, a gente teve problema de atuação, mas ao mesmo tempo a gente teve uma construção. Então um pontapé inicial, assim, de dizer, nós podemos continuar, nós podemos seguir, nós podemos manter esse pensamento de querer falar algo para as pessoas. E aí eu acho que o Poema com Café foi um divisor de águas em relação ao audiovisual dentro da minha vida, né? Sim, o teatro vinha, a produção cultural vinha, mas o cinema, o audiovisual ainda estava a passos lentos. E foi o Poema com Café que me fez conhecer outras pessoas que vieram trabalhar quando decidi ficar. Quando eu circulei com ele em festivais, o Poema com Café foi onde troquei ideias com pessoas, consegui criar essas ligações, e aí quando decidi ficar, eu já tinha conhecimento sobre esses parceiros e só chamei para agregar e formar. E acho que sem o Poema com Café não teria quando decidi ficar. O passo inicial é fundamental, né? Tem que dar o primeiro passo. Então, cara, eu acho que a gente já deu uma abordada sobre muitos aspectos, né? Falamos do teu trabalho diretamente, falamos de tuas impressões sobre muita coisa, e você falou muita coisa interessante. Só lembrar ao pessoal que essas lives do nosso projeto ficam aqui, né? No IGTV do Instagram do projeto, e vão ficar aí para a posteridade, né? Se alguém não sair apagando nossas contas. Mas, de qualquer maneira, os vídeos também serão salvos no HD para ser disponibilizados depois, se for o caso de sumir daqui. Né? Lembrando ao pessoal que nós temos as oficinas, que nós já fizemos algumas de
em relação a instrumentos musicais, em relação à editoração de trabalhos, em muitas coisas estão lá publicadas no YouTube do projeto. O Café com Fibra Ótica é um projeto de extensão do Núcleo de Comunicação, Cultura e Artes, do IFPB Campus Cajazeiras, realizado em parceria com a galera de ontem e de hoje e de sempre, que é o pessoal do NEC, do Núcleo de Extensão Cultural da UFCG, nosso amigo Naldinho Braga, que está à frente, faz um grande trabalho. Esse projeto ele foi aprovado no edital emergencial do IFPB para combate aos efeitos da pandemia. Nós tivemos esse projeto aprovado e ele tenta trazer, a partir desse debate cultural, da realização dessas oficinas, trazer possibilidades, né, de fruição artística, de conhecimento, de interação, né, tentando ajudar um pouco nesse momento desafiador para todos nós, né? E sempre trazendo um bom papo. O de hoje é com o nosso amigo Maicon. Então, cara, eu acho que a gente já deu uma boa discutida, né? Você teria mais alguma coisa a acrescentar? Eu tenho uma última pergunta, mas se você tiver mais alguma coisa a acrescentar... Não, pode fazer, faça aí. Eu estou aqui, estou para responder. Vamos lá. Você, como um produtor cultural, um artista, um cara que trabalha tanto na linha de frente quanto na linha de base de produção, e um cara antenado, né? O conheço pessoalmente, sei que você é um cara bastante politizado. Como é que você vê o cenário atual da produção cultural no Brasil, na Paraíba e no Sertão? A gente está passando por uma dificuldade, né? E essa dificuldade foi agregada com a pandemia. A dificuldade não é a pandemia, ela apenas expandiu. A dificuldade é o governo que está aí, o governo federal que está aí, que menospreza e quer destruir a classe artística do Brasil, por pensar idiotamente que vai destruí-lo, né? É um empecilho. Mas é uma imbecilidade porque os artistas vão sobreviver. A gente é tipo aquela barata que sobrevive a tudo. E por mais que a gente não consiga continuar, outras pessoas vão surgir, vão ter outros caminhos a seguir, e as pessoas não vão deixar de absorver, estar querendo consumir cultura, consumir a arte, né? Mas aí o contexto da Covid-19 transformou todas as realidades, né? E uma das realidades mais abatidas é do setor cultural, porque vai ser a última a voltar à realidade. E quando voltar à realidade, a gente vai estar cambaleando, por mais que a gente ainda esteja de pé, mas a gente vai estar bem sofrido, porque o poder econômico está falando mais alto, né? As pessoas estão voltando para o bar, as pessoas estão voltando para outras coisas aleatórias que não fazem sentido algum agora, mas estão voltando por questões econômicas. E aí, quando tudo isso der errado, todo mundo vai voltar atrás, vamos se enfurnar de novo dentro de casa e, mais uma vez, a gente não conseguiu sair, né? E aí vai ser mais complicado ainda. Mas eu acho que existe uma galera pensando, construindo, criando, porque assim, existe um trabalho individual, um trabalho coletivo, e ao mesmo tempo existe uma ideia um pensamento pessoal sobre como você quer continuar, né, sua trajetória dentro da circulação artística. Por mais que seja difícil agora, mas é o caminho que você quer seguir, então vamos continuar. Eu acho que tem gente que está transformando vários pensamentos aí, várias realidades dentro desse contexto, e por mais que a questão seja difícil, mas a gente vai sobreviver. A gente vai sobreviver meio arquejando, mas vamos sobreviver.
mas eu acho que existe ainda pessoas que estejam pensando, dialogando e debatendo sobre isso. Tem uma galera dos fóruns, né, que estão se reunindo e debatendo, lutando por respostas das classes políticas, né, ajudando a galera que está necessitada. Então, tipo, isso é transformador, né? Tipo, o artista que recebe aquele alimento que ele não tinha condições de consumir, pegar economicamente de uma forma mais digna, mas você recebe e está ali construindo uma identidade que ele vai ficar na memória, você vai se lembrar, né? Você vai ter força para continuar. Mas é isso, assim, a pandemia veio para mostrar muitas coisas, mas bem antes a gente já estava num processo de destruição total dos pensamentos sobre as questões culturais, artísticas do país. Mas é isso, né? A democracia, a maioria vence, e foi o que foi escolhido, mas ao mesmo tempo a gente tem as nossas raivas e os nossos pensamentos em relação a essa escolha, por pensarmos diferente, não quer dizer que nós sejamos melhores, né? Só conseguimos enxergar além, né, do que seria. Tipo, é isso que eu acho que a arte nos possibilita. Ela nos possibilita a nos conscientizarmos, a entender sobre a realidade que nos cerca. E aí eu acho que não é porque você é artista e quer ser o melhor de todo mundo, ou você é dos direitos humanos, ou você compreende mais o social. Não, é porque isso você vai ingerindo e vai transformando, e você vai entendendo que certos pensamentos não se chocam, não se batem, e aquilo nunca vai dar certo. Ah, mas não tinha outra escolha, não tinha... conversa mole. Você vai imaginar que eu vou tentar absorver isso de uma forma que, não, tudo bem, é a maioria escolher. Só que vamos espernear, vamos falar, vamos gritar e dizer, olha, nós estamos aqui ainda vivos, cara. Nós não vamos sair dessa fácil, não. E aí é muito difícil dialogar. Porque as pessoas não querem conversar, elas querem ter uma opinião própria e acabou, se fudeu, vá-se embora, aqui é meu pensamento. E aí, às vezes, você acaba entrando na mesma onda e diz, também vai se fuder, também não quero mais conversar com você, né? Mas é isso, né? É os tempos que nós estamos vivendo, e da forma de como estamos vivendo esses tempos, uma aprovação para a nossa geração, né? É isso. Fica aí a provocação para todos nós. Então, mas Michael, vamos continuar o debate. Acho que a gente vai continuar o debate, principalmente com os nossos. Eu acho que é importante a gente começar a voltar e a continuar os debates com os nossos. A ideia dos fóruns, a ideia do fórum cultural, levar e ser absorvido pelo sertão, entender como essa dinâmica pode se dar dentro dessa perspectiva estadual, para depois ir para o federal. É isso, assim. Eu sei que é muito, muito complexo, né? Principalmente, assim, pensar nesse tempo de pandemia, pensar o sertão e a forma de como as pessoas começam a lidar com isso. As pessoas não acreditam muito, elas não estão mais afim de fazer o que é certo, porque já cansou e já está meio saturado, e aí está todo mundo no meio da rua, está todo mundo não se importando com quem está doente, porque todo mundo vai pegar, todo mundo vai criando uma série de embates
sociológicos, né, filosóficos, porque aí você já vai o quê? Entrar para 5 meses, né? 5 meses, cara. Para 5 meses. E aí isso nunca vai, parece que isso nunca vai acabar, né? Parece que isso nunca vai deixar de existir, e aí 1.000 pessoas morrendo por dia, mais de 500 mil pessoas quase sendo contaminadas por dia, e aí cada vez mais você vai se afundando, né? E aí quem já tem um pensamento meio que, não quero mais saber, e aí aperta o botão do foda-se e acabou-se, né? E aí, Estamos saindo de uma quarentena da qual nós nunca entramos, né? Então, total. é desafiador. Rapaz, esse café aqui tá Bom, não tá? nada. Meu caro, então é isso, né? Acho que demos conta aqui de uma excelente pauta. Você trouxe muita coisa boa aqui pra gente. Acho que o pessoal que está aí assistindo, alguns comentários estão passando. Eu confesso que tenho algumas dificuldades de acompanhar e, ao mesmo tempo, conversar aqui com o nosso convidado. Mas estou vendo aqui um pessoal falando que assistiu quando decidi ficar em Fortaleza. Eu vi que algumas pessoas nossas conhecidas e amigos e amigas entraram, Murilo, Jofran, tem Daniel, só informando, Daniel Andrade, do grupo Coco de Dona Zefinha, de outros projetos do Poesia de Quarta, é o coordenador desse projeto, então ele é uma das pessoas que puxou a iniciativa disso junto com o Naldinho, da qual eu participo, da qual temos alunos bolsistas do IF também que colaboram, o Ernevon, David, né, alunos do curso de análise de sistemas. E é isso. Tá aqui Rose, Rodrigo de Paula, Iane, Samuel Luna, Josilena, enfim. Tem uma galera e outros que Getúlio Salviano, só gente que nós nunca ouvimos falar. Ana Paula Holanda. É isso. Agradecer o pessoal que ficou com a gente aí, né? Caramba, já são 9h40, nós já estamos com 1h40 aqui de live fragmentada. E aí avisar o pessoal que não ouviu, a live vai ficar disponibilizada aí no Instagram do projeto, as oficinas estão lá no YouTube. Pessoal que quiser colaborar com a campanha do IF Solidário, o Maicon trouxe umas reflexões importantes e a gente sabe que os trabalhadores da cultura estão totalmente vulneráveis nesse período, sobretudo aqueles que têm a cultura como a sua única fonte de renda, né? E não só os artistas, né? São os artistas aqueles que estão no palco, mas também toda a cadeia produtiva da cultura, né? O pessoal que trabalha e que viabiliza e faz acontecer, né? Afinal de contas, todos nós vendemos a nossa força para tirar a nossa renda, né? E quem tem especificamente a cultura como ganha-pão, vive ainda numa situação muito mais difícil. Então, quem quiser ajudar lá na campanha do IF Solidário, o público da cultura também é atendido, mas não só, a gente sabe que a realidade brasileira traz uma enormidade de públicos e uma diversidade de público que já vivia numa situação complicada e agora está ainda mais, né? À mercê de toda essa questão da pandemia, da doença e também do conflito social, né? Da dificuldade econômica para reproduzir a sua vida, né? Para produzir a sua existência. Então é isso. Maicon, mais alguma coisa a tratar? Não, eu queria agradecer esse momento, né, desse projeto que foi muito importante ser identificado como um projeto que surge, né, em uma instituição de ensino federal que tem sua autonomia, ao mesmo tempo dessa bagunça federal dentro do sistema educacional, mas os institutos federais eles fazem um papel importantíssimo, e não é encheção de saco. Eu fui estudante do Instituto Federal, eu sei o quanto é foda, o quanto vai ficar guardado aí na live, né? Mas eu vou dizer essa fala, mas o quanto é incrível o pensamento pedagógico dessa instituição com as pessoas que
entram e fazem parte desse lugar. E aí você sai preparado para o mundo, né? Por mais que ainda exista toda essa questão positivista das coisas, mas além disso você traz um diálogo sobre o pensamento, sobre as questões sociais, as questões culturais, né? E pensar que é um projeto que vem de um Instituto Federal lá do sertão da Paraíba e que pensou um trabalho nesse momento de isolamento, de distanciamento social e que traz ainda a possibilidade de conseguir ajudar os artistas e os debatedores que estão dentro do processo e ainda trazer conteúdo, né? Gerar conteúdo de qualidade para as pessoas que estão conectadas, é importantíssimo, é impensado, né? Sem antes ter imaginado isso lá atrás, né? Dentro daquele governo progressista que tivemos, que foi incrível, né? Os institutos federais, antes deles eram os institutos técnicos, né? Era os Cefet da vida e tal. Escolas técnicas federais, por aí vai. Aí vem Lula, transforma a realidade de tudo isso, traz um pensamento, traz um ministro da educação que sabe o que é e sabe como transformar essas questões. E aí a gente chega nesse momento de entender que uma instituição do interior da Paraíba está gerenciando um projeto que abrange a nível mundial, porque a gente está na rede mundial dos computadores, que vai para todo mundo, né? Tem gente do Pacajus aqui, tem gente de São Luís, né? Tem gente aqui de Fortaleza, enfim, nós estamos fazendo isso do sertão da Paraíba. E é incrível, né? E aí dizer, essa realidade aqui, a gente estamos lutando com ela e estamos transformando, nós estamos fazendo com que as pessoas também saiam daqui transformadas e pensando como agir fora daqui. Isso falando como instituto, né? Então é isso. Missão cumprida, vamos em frente. E a luta só está começando, né, cara? Cada uma das nossas lutas. E você falou uma coisa interessante, que é essas articulações que são fundamentais, né? Está acontecendo aí um debate, a gente está acompanhando. Pessoal, a gente tem uma lei aí fundamental, importantíssima para esse momento, de caráter extremamente necessário e urgente, que é a Lei Aldir Blanc, né? De todo um debate está sendo colocado aí, muitos debates, muitas considerações, e tem uma galera reunida. Um abraço para Jofran, para Valber, que estão puxando essa discussão da linha de frente com outras pessoas, né? Com artistas que estão aí puxando essa questão, e a gente sabe o quão fundamental é essa e outras bandeiras de luta que a arte, sobretudo em países ditos subdesenvolvidos, ou nós que estamos na periferia do sistema capitalista, com todas as dificuldades que nós temos, a arte ela tem um papel fundamental, né? Então, estamos aí. Desejar a Maicon aí muito obrigado, valeu, cara, um abraço, boa sorte aí na trajetória, nos próximos projetos culturais aí, que a vida não para, né? E o pessoal que esteve aí junto com a gente. Grande abraço, muito obrigado aí. Lembre-se, toda quarta-feira, uma live aqui, um ao vivo. A gente tem que ter a cultura de falar no nosso idioma. Um ao vivo aqui do Café com Fibra Ótica. Beleza? Maicon, obrigado, um abraço. Tchau, gente. Boa noite para todo mundo e até já já. A gente se vê por aí. Por aqui, por qualquer lugar. Nas redes. É isso aí. Valeu!